essas decisões são tomadas em pequenos grupos, em discussões, em comissões. Mas hoje, senador Lazier, nesses dias, talvez nos próximos, eu creio que essa casa deveria estar o mais cheia possível, debatendo entre nós aqui a situação que o Brasil atravessa. A cada minuto nós temos uma surpresa. E essa surpresa, cada uma delas, exige de nós uma tomada de posição. Veja que no domingo, o povo na rua deu um recado a essa casa. E essa casa não está tendo a competência de responder às ruas. Senador Raimundo, fazendo aquilo que daria legalidade ao que o povo nas ruas está querendo. O povo nas ruas, creio que ninguém tem dúvida, está querendo um novo governo para o Brasil. O povo está querendo. Pode-se dizer que o grupo que estava nas ruas não representa a sociedade brasileira inteira. E é verdade. A sociedade brasileira inteira são mais de 200 milhões. Alguns, por exemplo, na rua estavam 4, 5 milhões. Mas essa é uma percentagem que indica um movimento de massa muito grande. Tanto que nunca na história do Brasil se viu um movimento igual. E nós já tivemos razões muito fortes para ir às ruas, como foi no caso das diretas. E que não chegou a esse tamanho, senador Luiz. Então o povo deu um recado. Acontece que o povo não faz as leis. O povo diz o que quer ver feito nas leis. Quem faz as leis somos nós. E nós estamos demorando muito para casar a legitimidade que vem do grito do povo nas ruas com a legalidade que vai no Diário Oficial com base no que nós decidimos aqui. O povo vai esgotar na sua paciência. E as pessoas perguntam, em que consiste isso? Primeiro, em algo que já está acontecendo, o descrédito, a desmoralização. Isso tem um preço. Nós estamos pagando esse preço. É o deboche com a política, é a juventude se afastando da atividade política. O que a gente faz é motivo de riso, muitas vezes. O deboche, o descrédito, é um preço alto. Obviamente é menor do que já aconteceu em outros países, do povo não apenas se manifestar, mas cercar, sentar, ficar, até que os parlamentares, todos fora, como já aconteceu faz muito pouco tempo na Ucrânia. Eu não acho que vai acontecer isso. E aí, ao mesmo tempo que tranquiliza, porque podemos dizer, fiquemos aqui no ar-condicionado, que o povo não vai cercar isso aqui permanentemente, nos intranquiliza como cidadãos, porque isso levará a um adiamento da decisão. E enquanto nós adiamos uma decisão que case a legitimidade do grito do povo na rua com a legalidade do Diário Oficial que nós fazemos, enquanto isso demora, a economia está parada. Os empresários estão demitindo e estão dando um passo seguinte à demissão, que é o fechamento. Porque quando o empresário demite alguns, sofre ele, sofre o desempregado, sofrem as famílias, mas a economia ali em crise funciona. Mas quando o empresário fecha, aí o sofrimento não é apenas do trabalhador, não é apenas dele. Quando ele fecha, entra em decadência o negócio, entra em decadência a economia. Um grupo de trabalhadores desempregados podem ser recontratados, mas uma empresa fechada, para reabrir, leva meses, anos, e muitas nunca mais reabrirão. E nós demorando, e nós adiando. Eu fui um aqui nessa casa, que sempre se pautou por defender o diálogo, como forma de fazer com que o grito do povo na rua casasse com a legalidade do mandato da presidente. Chega até 2018 com a presidente exercendo o cargo. Essa é a legalidade. Mas casar com a legitimidade do povo que não quer mais o governo. Mas nós estamos no presidencialismo, senadora Ana Amélia. Pois bem, eu sou um dos que
tem aqui defender o diálogo. Nunca cheguei aqui para defender impeachment. Sempre disse que o impeachment tem um custo alto do ponto de vista pedagógico, porque a sociedade passa a achar, vota em qualquer um para presidente, porque se não prestar a gente tira. Gera uma irresponsabilidade, inclusive. Sempre fui dos que defendeu o diálogo. Senador Cristóvão Buarque, quando for oportuno para Vossa Excelência, gostaria de uma parte. Para a senadora Ana Amélia e para o senhor. Sempre fui dos que defendem o diálogo. Fui mais longe. Fui a presidente Dilma, apesar de todas as críticas que eu sempre fiz ao governo, junto com o senador Lazier, com a senadora Lídice, com o senador Randolph, com o senador Capiberibe, com o senador Assir, que abriu esse contato. Fomos lá, levamos uma carta, dissemos que o ideal é que a legalidade casasse com a legitimidade através da continuação dela na presidência, legalidade, com um governo novo, seria a legitimidade. Um governo que ela aqui viesse e dissesse, eu tenho mais 3 anos, eu quero dialogar para concluir e quero um governo que represente a nação e não o meu partido. Aliás, o primeiro item seria ela vir aqui dizer que não era do PT mais, que ela era do Partido do Brasil, senadores. Hoje, eu não acredito mais na possibilidade desse diálogo como canal para casar legalidade com legitimidade. Não acredito mais. Não vou aqui dizer ainda, votarei pelo impeachment, até porque, como senador vai cair aqui, eu prefiro me guardar para o momento. Agora, eu digo aqui, está na hora de abrirmos o processo de impeachment. Não dá para adiar mais a abertura. Não dá mais para adiar. Cada semana que se adia a abertura desse processo é uma semana mais de angústia, de sofrimento, de descrédito, de desorganização social e política no país. Vamos abrir. E que aqui venham todos que são a favor e são contra, que aqui analisemos os argumentos que mostrem um crime para poder justificar o impeachment, não é só por causa da incompetência, com os que defendem que não houve crime. Evidências, indicações, suspeitas existem. Eu até admito os que dizem que não houve crime, mas tem que reconhecer que há suspeitas. Como presidente do Conselho da Petrobras, como ministro das Minas e Energia, como presidente da República, como chefe da Casa Civil, ela estava tão perto de tudo que hoje se caracteriza como crime, que é perfeitamente possível, que é até obrigatório que nós tenhamos suspeitas. E quando há suspeitas, o que é que se faz? Se julga. Está na hora do Congresso, inicialmente na Câmara de Deputados, depois aqui, se passar lá, obviamente, façamos a abertura do processo de impeachment, senador Regoff. E que cada um de nós vote com a consciência dos argumentos que vai escutar. Houve crime? Não houve crime. Dizer que é golpe abrir é uma manipulação verbal de uma linguagem que está surgindo que chama-se PTs, que fala o que acha e não fala o que é, que não consegue entender o que a gente diz, senadora. A gente fala em português, eles ouvem PTs. É interessante que eu mando minhas mensagens, as críticas que eu recebo é como se não tivessem lido ou entendido, porque como se fosse um idioma estrangeiro. Vamos debater aqui com o PTs, com o português, com a lógica e com a crença. Os que têm fé e os que têm argumentos. Vamos debater. Mas não dá para o povo que vai às ruas continuar esperando por mais muito tempo a abertura do processo de impeachment. Abramos e vamos debater. Não deixemos o povo nessa angústia que está vivendo hoje, ao sentir que o desejo, a legitimidade que eles têm, não casa com a legalidade que nós fazemos. Nós precisamos dar uma legalidade. Pode até ser que a nossa legalidade se choque. Temos argumentos para dizer ao povo, vocês estão errados, vocês foram para a rua por bandeiras equivocadas, a presidente está tudo muito bem com o governo. Temos força, se for o caso, para dizer isso. Mas não deixemos passar mais tempo como se a gente não estivesse escutando o povo. Nós temos o direito, senadora Ana Amélia, de nos contrapormos ao povo e na eleição de 18 que tire todos nós daqui pela eleição, porque nós pensamos diferente deles. É um direito.
Agora, não temos o direito de não ouvi-los, não escutá-los, ignorá-los. Isso não temos. E nós estamos, na prática, ignorando. Não dá para ignorar o povo. Até dá para enfrentar, em momentos é bom, necessário, um líder se contrapor ao seu povo e perder a liderança na eleição seguinte. Isso não faz mal, isso é parte do processo democrático. Isso é até sadio, quando um líder pensa diferente dos seus liderados. Agora, não pensar, não argumentar, não ouvir, ignorar, nós aqui não temos o direito, mas nós estamos ignorando a voz do povo, senador Medeiros. E eu vim aqui pedir, não demoremos mais, façamos a abertura do processo de impeachment e que a presidente se defenda, que os opositores argumentem contra ela e que tomemos a decisão com a seriedade que o povo espera e tem o direito de querer de nós. Eu poderia até concluir aqui, senador Lazier, mas eu preciso falar, tem 3 inscritos, a senadora Ana Amélia, o senador Raimundo e o senador Medeiros. Senadora Ana Amélia. Senador Cristóvão, é muito bom sempre ouvi-lo, pela serenidade, pela sabedoria, e cada vez que Vossa Excelência chega à tribuna é com base na conversa que tem, no que lê, no que sabe e da experiência que lhe dá essa relevância na política brasileira. Diálogo, senador, só existem quando existe a disposição de fazê-lo, primeiro. Então, é a mesma coisa de que aquele ditado popular que todo mundo entende. Quando um não quer, 2 não brigam. Quando um não quer, não há diálogo. Também vale para o processo da pacificação. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu estou, como Vossa Excelência, extremamente preocupada, porque a crise econômica está se agudizando. 11% de desemprego, senador, inflação de 10%, um país que conseguiu, com o sacrifício da população, a estabilidade econômica, é realmente uma situação alarmante. As pessoas estão perdendo o seu poder aquisitivo. Então, eventualmente, um benefício que o governo conceda aos mais pobres, ele é perdido na hora que vai fazer a compra no mercado, de uma semana para outra, porque a moeda desvaloriza. Inflação de 10%, senador. Não é pouca coisa. Nós estamos olhando mais a crise política e Vossa Excelência apontou aqui, empresas estão fechando. O senhor vai aqui em Brasília, que é uma área de serviços, e vê quantas empresas estão fechando em qualquer lugar da cidade. A redução do número de empregos é alarmante em qualquer região metropolitana do país e nas cidades médias e pequenas. E isto realmente é o preço mais amargo, que é o custo social desta crise. Também concordo plenamente com Vossa Excelência, não podemos esperar mais. O próprio governo precisa trazer ao Congresso e debater o impeachment. O impeachment está na lei, e eu, como Vossa Excelência disse, não sou golpista. Impeachment, se está previsto na Constituição, não pode ser considerado golpe. Pode até ser golpe esse tal semiparlamentarismo, semipresidencialismo que estão falando aí. Isso pode ser, porque é casuísmo puro. Mas discutir o impeachment, não. Está na Constituição e devemos fazê-lo para dar voz e vez ao que nós vimos no domingo em todas as cidades brasileiras. Não podemos, como disse Vossa Excelência, dar as costas e fazer ouvidos de mercador ao que as ruas nos disseram neste domingo, senador. Será um desrespeito ao que deseja o povo brasileiro. Muito obrigado, senadora. Nessas manipulações com o PTs, essa língua nova que está surgindo, uma é a definição de golpismo completamente sem conotação com a realidade. Já tivemos impeachment aqui do senador Collor, não foi golpe, foi impeachment, dentro da lei, com o rigor necessário, com o cuidado necessário, e tem que ser com cuidado, se vier para a presidente Dilma. Tem que ser com cuidado, mas abrir processo de impeachment não é golpe. Da mesma maneira, com essa leviandade do conceito de golpe, podia-se dizer que golpe é baixar tarifas para ganhar a eleição, é manipular a realidade, como fez o marqueteiro João Santana, que está preso porque tem contas não declaradas no exterior, mas deveria estar pelo mal que fez ao país,
durante a campanha eleitoral passada, ou até mais de uma. Temos que trazer a verdade para o conceito de golpismo. Defender que se julgue um impeachment não tem nada de golpe. Golpe é fazer o impeachment sem ter razões previstas no artigo correspondente da Constituição. Senador Raimundo. Senador Raimundo, com muito prazer, passo a palavra. Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, em função de ser um estudioso, um intelectual, um acadêmico, mas com a visão de praticidade das coisas que devem e podem funcionar em nosso país. Vossa Excelência falou que as empresas brasileiras estão fechando. É uma verdade. É só olhar o índice de desemprego que está sendo publicado quase que diariamente pelos noticiários de televisão. Desde criança eu vi minha mãe orientar os filhos pequenos no sentido de que eles não ficassem muito magros, muito raquíticos, né? Porque quando tinham uma doença, uma febre, a criança perde o peso, ou seja, perde gordura com muita rapidez, que a criança ainda não tem músculos. A mesma coisa a minha esposa fez com os nossos filhos e hoje orienta os nossos netos no sentido deles ficar não obesos, não gordos, mas cheinhos, para que possa resistir a uma eventual doença, uma gripe forte, enfim, que a criança tem que ter um pouco de gordura para perder. O que está acontecendo com o Brasil, essa crise econômica, possivelmente a maior da história do nosso país, mas nós temos, antes dela, uma segunda crise, que é a organização do Estado Democrático Brasileiro, toda a estrutura voltada para dificultar ao máximo, para onerar ao máximo as empresas brasileiras, tirando da sua condição de se capitalizarem, de terem mais lucros, que é o objetivo da iniciativa privada, e tirando, sobretudo, a possibilidade de que possamos trazer mais capital externo para investir em capital de risco no país, ou seja, na criação de empregos. Não vamos falar aqui nem da insegurança jurídica, vamos falar somente sobre o aspecto dessa questão interna. Há pouco tempo, talvez há 2 anos atrás, o Supremo Tribunal definiu que um funcionário aposentado da iniciativa privada, quando ele se aposenta e queira sair da empresa, ou a empresa não precise mais daquele funcionário aposentado, é obrigado a pagar os 50% de multa do FGTS. A lei é clara quando diz que este valor é multa pelo rompimento do contrato, quando a empresa admite o funcionário por justa causa. Então, é obrigada a pagar a multa como uma compensação pelo funcionário que está perdendo o emprego. E o Tribunal Superior do Trabalho havia definido e pacificado antes exatamente esse entendimento de que esses 50%, 40 mais 10 de multa do FGTS, era uma multa por rompimento de contrato. E, portanto, quem se aposentava terminava o seu período legal e seu tempo de trabalho e, portanto, a empresa não estava admitindo aquele funcionário. E o Supremo disse o seguinte: não, isso é uma continuidade. As empresas têm que pagar. Agora, com efeito retroativo, empresas que tinham funcionário com 25, com 30, com 40 anos, então criou um passivo enorme para todas as empresas brasileiras. E hoje nós temos aqui no país essa dificuldade das empresas terem gordura para suportarem as crises econômicas e demitirem o funcionário com um retardo, em vez de demitir no começo da crise ou quando a crise está no meio,
porque ela não tem capital. Nós temos um exemplo, outro dia eu fui informado que a General Motors tem lá, ela está defendendo 18 mil ações trabalhistas. Se ela fosse pagar esse passivo trabalhista, hoje o capital, o patrimônio líquido da empresa não dava para pagar. Então, veja a situação em que as empresas brasileiras estão vivendo. Nós estamos perdendo, a iniciativa privada está perdendo dia a dia a capacidade de gerar os empregos que o país precisa. É como se houvesse um pacto, senador Cristóvão Buarque, entre todas as instituições públicas brasileiras, para que um pacto para manter o Brasil de forma subdesenvolvida eternamente. Eternamente o Brasil é obrigado a ser um país subdesenvolvido, porque os instrumentos econômicos que um país tem para se desenvolver, eles não podem ser utilizados na sua plenitude. Então, portanto, eu queria fazer essa parte e lembrar, senador, inclusive dar um exemplo prático de estatística. Hoje, nos Estados Unidos, um trabalhador americano, ele produz 4 vezes mais riqueza do que um trabalhador brasileiro. E com previsão do ano 2030, produzir 6 vezes mais do que um trabalhador brasileiro. E o americano não trabalha mais do que o brasileiro. E o americano não é mais competente do que o brasileiro. Haja visto o exemplo da Embraer, né, que é uma das empresas mais eficientes, mais respeitadas no mundo. Tudo aquilo planejado, pesquisado por engenheiros brasileiros. Então, nós somos capazes, mas os trabalhadores brasileiros precisam ter a segurança de trabalhar em empresas sólidas, empresas não protegidas, não incentivadas de forma exagerada pelo governo, mas protegida no sentido social. A empresa não é do dono, não é do proprietário, não é dos seus acionistas, a empresa pertence ao país, a empresa é um instrumento de promoção social e econômica. Portanto, ou o Brasil muda essa visão de que a empresa privada tem que ser dificultada, perseguida, ou então seremos eternamente um país subdesenvolvido. Muito obrigado, senador. Senador Raimundo, espero ter mais tempo, porque creio que é muito importante, senador. O senhor traz algo aqui de uma grande oportunidade, que é saber o day after, o dia seguinte, a resolução desse impasse da legalidade e da legitimidade. Está na hora, senador Medeiros, de começarmos a pensar no debate sobre o impeachment. Aliás, começamos a pensar sobre o debate, não, começamos a debater na concretude do plenário e saber o que vai ser feito com o presidente que assumir no lugar, se o impeachment for aprovado. 3 presidentes, senador Raimundo, 3 vice-presidentes assumiram em momentos parecidos como esse na história recente. O presidente Sarney, ele era vice. Ele substituiu o presidente Tancredo Neves. E que fez o Sarney? Cumpriu a ideia da transição para a democracia, que o povo estava na rua quando pediu as diretas. Ele fez o que o povo na rua queria, até contrário, talvez, a algumas das posições políticas dele nos anos anteriores. Que fez o Itamar? Cumpriu o que o povo na rua queria quando assumiu na substituição ao, então, presidente Collor. O presidente Temer, se assumir, ele deve ter alguns compromissos que estão no sentimento do povo. O primeiro, senador Raimundo, é retomar a credibilidade para a presidência. Esse é o primeiro. O presidente Temer, se houver impeachment, não estou dizendo já como fato, ele, quando acordar, na hora de colocar o pé no chão, de manhã cedo, ele deve pensar qual é o pé melhor para dar credibilidade ao Brasil. Qual é a gravata melhor para dar credibilidade? O que é que eu vou falar para retomar a credibilidade? Que lei eu vou assinar para tomar credibilidade? E o segundo, fazer alguns pactos. E um dos pactos é pela empregabilidade, porque o povo precisa do emprego. O povo está indo à rua por indignação com a corrupção, mas também
por sofrimento com o desemprego, com o país indo ladeira abaixo, com a decadência em que o país está envolvido. Tem que ter um pacto pela empregabilidade. E aí, senador Raimundo, na linha do que o senhor traz, vai ter que mudar as regras das relações trabalhistas. As regras trabalhistas que nós temos hoje é de um tempo que não havia máquina de escrever elétrica. Não havia, foi inventada a máquina de escrever elétrica anos depois. Hoje, não só tem máquina de escrever elétrica, hoje tem computador. Hoje a gente fala e aparece o texto escrito, sem precisar nem de digitar. Hoje a gente escreve num idioma e aparece no outro idioma, no outro lado do mundo, sem precisar de intérprete. Foi do tempo do motorista. Começa a haver automóveis sem motorista. Tem que haver uma forma de beneficiar mais ao trabalhador com a atualização das leis antigas, que não foram feitas de acordo com a realidade da estrutura social e econômica e tecnológica, na linha do que o senhor falou. Tem que haver um pacto pela empregabilidade e tem que entender que essa empregabilidade não pode ignorar a realidade científica e tecnológica dos tempos de hoje. Nem pode ignorar a globalização comercial que faz com que os produtos sejam comercializados, queiramos ou não. Então, o senhor traz aqui uma dimensão que a gente vai ter que se debruçar logo. É o dia seguinte. Senador Medeiros. Senador Cristóvão, eu tenho dito que a saída da presidente Dilma não é a solução. Mas sem a saída dela, não tem solução alguma. Eu vi a irritação de algumas pessoas na manifestação. Com a oposição, a irritação com a oposição, que logo o PT se apressou em dizer, não, é uma indignação contra todos. Não, na verdade é o seguinte, eu sinto que a população está assim, está um pouco irritada assim com esse legislativo por não já ter tirado esse governo. Essa é a irritação. Porque é um governo que está banalizando a instituição Presidência da República. Eu, nesse momento, acredito que eles já estão arrependidos de ter diminuído a quantia de ministérios, porque ali está se tornando uma cidade de refúgio, uma cidade de refugiado. Agora mesmo alguém disse, esse ministro tinha que se demitir, ou o governo demitir ele. Eu falei, não, o governo faz ao contrário. É para salvar, é para deixar ali, para não perder o fórum privilegiado. Então, nesse momento, eles estão acusando a oposição de golpismo, mas, na verdade, estão dando um autogolpe. Dando um autogolpe, criando uma nova figura de afastamento presidencial. Um afastamento sem o devido processo legal. A oposição está defendendo aqui afastamento via impeachment pelo devido processo legal com direito ao princípio do contraditório. O PT não. Está pondo o Lula lá dentro como presidente da República e a presidente vai ficar uma espécie de personagem do seriado Walking Dead. Um zumbi no Palácio do Planalto, porque é isso que vai acontecer. Ou alguém acha que a presidente vai ter algum mando com o Lula lá dentro. E já estão dizendo, ele vai assumir o negócio. Para quê? Para fugir da cadeia. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo. Então, nesse momento, Vossa Excelência traz, e Vossa Excelência, que é a voz da serenidade aqui nessa casa. Eu vi quantas vezes Vossa Excelência reunir a oposição e dizer, nós precisamos de um momento de diálogo, nós precisamos de parar com a dualidade, com a dicotomia, com essa polarização, porque o país precisa andar. E eu vi Vossa Excelência ir lá no Palácio do Planalto, propor um grande pacto pelo Brasil. Foi ouvido? Não foi ouvido. Agora nós temos sido acusados de fazer discurso de ódio. Não! Quem separou esse país entre ricos e pobres, entre negros e brancos, entre sulistas e nordestinos, não foi a oposição. Esse sempre foi o discurso do PT, no afã de agradar todo mundo, fazia esse discurso contraditório. E Vossa Excelência hoje chega aqui e pela primeira vez, e isso é emblemático, pela primeira vez, e a voz maior talvez que representa a serenidade nessa casa, está dizendo, não, chega, basta, não dá mais. Estão brincando com o país e com a instituição chamada Presidência da República. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Medeiros. Eu passo a palavra à senadora Vanessa.
Eu agradeço, senador Cristóvão. Antes de iniciar meu breve à parte, eu gostaria de registrar aqui no plenário a presença da nossa querida deputada estadual Manuela Dávila, que está com a sua bebê Laura. Então, para a gente é uma alegria. Manuela, que foi deputada federal por 2 mandatos, companheira minha, companheira do Moca, do senador Moca, que era deputado à época, de João Moraes, que está conosco aqui. Então, é uma alegria, deputada, veio aqui também para debater conosco assuntos relativos à pauta das mulheres esse ano. Mas, senador Cristóvão, eu primeiro quero cumprimentar Vossa Excelência, não ouvi o seu pronunciamento de hoje, porque acabamos de chegar. Mas prestei muita atenção no pronunciamento e fiz até questão de ler quando Vossa Excelência esteve na última semana falando sobre a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Quero cumprimentá-lo pela posição equilibrada, porque nós não temos que discutir, nós temos que discutir o fato. Cabia ou não cabia, naquele momento, aquele tipo de condução coercitiva para alguém que nunca tinha se negado a depor naquele processo. Enfim, então eu cumprimento Vossa Excelência. E dizer que tenho certeza, senador Cristóvão, que o que nós precisamos agora são das vozes que buscam a unidade. Se não a unidade, a pactuação. Porque nós não podemos repetir, num momento tão delicado da nação, não podemos permitir que ocorra o que aconteceu com Getúlio Vargas, o que aconteceu em 1964, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Então, quando eu ouço aqui alguém dizer, o ex-presidente Lula, se aceitar ser ministro é porque está fugindo da justiça, eu não posso ficar calada. Porque não é isso. O presidente Lula, aliás, há muito tempo já não aceitou exatamente para não fazerem esse pré-julgamento. A única coisa que lhe segurou até agora de não aceitar o ministério foi isso. Ele disse, eu sou inocente, não temo e não devo. Não é para fugir, não. E se ele aceitar, é para ajudar o governo. Aliás, eu acho que nós precisamos agora de muitos Lulas. Nós precisamos agora dos presidentes Sarney. Nós precisamos agora de muita gente que nos ajude a acalmar, que nos ajude a encontrar o rumo. E tenho certeza, senador Cristóvão, se bem lhe conheço, Vossa Excelência caminha por esse rumo. Falar em impeachment se tornou a coisa mais comum, mais banal hoje. Agora, qual a razão para o impeachment? Porque ninguém pode ser arrancado de um poder conquistado pelo voto apenas porque não tem um apoiamento popular. Não. A Constituição brasileira é clara. E é a ela que nós devemos, e para ela que nós devemos responder e justificar todas as nossas ações. Então, senador Cristóvão, Vossa Excelência tem sido uma pessoa muito equilibrada. E tenha certeza, mais do que nunca, o Brasil precisa desse seu equilíbrio, senador Cristóvão, para que possamos, no caminho da institucionalidade, da legalidade, encontrarmos a saída para o país. Obrigado, senadora Vanessa, pelo reconhecimento, mas eu quero dizer que a política se faz com as palavras e o tempo. E quando se divorciam os dois, não adianta a mais bela das palavras, ela fica como poesia, não como mensagem política. E hoje, depois de ter tentado tanto tempo, e o senador Moca é testemunha disso, o diálogo, eu confesso que hoje essa é uma palavra poética, não é mais uma palavra política, porque perdeu o tempo, perdeu o momento, já não ressoa. Eu não vou jamais julgar que o presidente Lula quer ser ministro, ou a presidente quer fazê-lo ministro para protegê-lo de prisão. Não, não vou julgar isso. Agora, eu acho que é uma inconsequência política se essa nomeação vier. É o contrário do que o povo dizia nas ruas em relação ao presidente Lula. Não vou aqui defender o que o povo defendia na rua em relação ao presidente Lula, mas também fazer o oposto é uma síntese, deputada. É uma síntese. E isso não vai cair bem. E política exige cair bem com o povo, a não ser que tenha argumento para dizer ao povo isso não é correto. Mas aí não dá para dizer ao povo que não é correto, porque o povo gostaria de ter o Lula não como ministro. Eu acho que é um equívoco. Além disso, como articulador, o presidente Lula era um ativo alguns meses atrás. Hoje não é. Hoje há pessoas aqui que não vão querer aparecer na foto, porque o tempo.
Desgasta e eleva. Nesse momento desgastou. E tem que se entender isso. Respeitando o papel histórico, a posição histórica, os feitos históricos do passado, mas entender o potencial limitado no presente. Eu acho que seria um grande equívoco, além de que a presidenta se demitiria de fato, embora não de direito. Haveria um presidente que não seria o eleito, pelo poder, pela força que ele teria dentro do próprio governo e pela fraqueza que ele traria na relação do governo com a população e com essa casa aqui. Ele não traria força para o diálogo. E eu tentei muito o diálogo do presidente Lula com as forças que a senadora Vanessa falou. Tentei um encontro dele com o Fernando Henrique Cardoso mais de um ano atrás. Liguei para a CNBB, liguei para a OAB, liguei para empresários, dizendo, sentem-se. E o Lula, aparentemente, esnobou esse encontro naquele momento. Agora ele procurar, ele vai ter dificuldades em ter reciprocidade nesse debate. É isso, senhor presidente, que eu tinha para falar, agradecendo muito os apartes. Mas chegou a hora de abrirmos o impeachment. E não estou dizendo ainda como votarei. Quero me dar o direito de ouvir, para julgar, como jurado que eu serei. Mas não dá mais para manter fechado o processo. Está na hora de abri-lo. E, na abertura, buscarmos os argumentos para justificar dentro da lei, dentro da Constituição, aquilo que o povo está pedindo nas ruas. Perfeito. Eu espero dar minha contribuição a esse país, fazendo aquilo que eu achar que é o correto, do ponto de vista da minha consciência, para unir a legitimidade do povo com a legalidade nossa. As ruas com o diário oficial. O povo não coloca as coisas no diário oficial, mas grita no ouvido da gente para que nós levemos em conta. E convençamos a opinião pública, o povo nas ruas, para mostrar que estão errados, ou percamos a próxima eleição, que não se morre de perder a eleição, e você pode sair de uma derrota eleitoral até engrandecido, até maior, querida Manuela, se você enfrenta a opinião pública, e tem que enfrentar, mas o ideal é que casemos. Casemos a legitimidade do grito do povo com a legalidade do diário oficial que nós escrevemos aqui dentro. É isso, senhor presidente.